exatamente 1h37, 13h37, horário de Brasília. E eu estou aqui ao vivo no meu Instagram para mais uma live. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Vander e eu ensino a fazer 10K DS na academia, no estúdio que você trabalha, na fisioterapia, você como personal, enfim, ou qualquer outro lugar relacionado à saúde. E se você está chegando agora, talvez você não saiba o que significa 10K DS, mas 10K DS significa R$10.000, transformando dores em saúde, na fisioterapia, no estúdio, na academia, você como personal ou em qualquer outro lugar que você trabalhe. E esse é mais um episódio dessa jornada 10K DS, tá? E se você ficar aqui comigo nessa jornada, eu vou te mostrar uma série de coisas que te ajudam e uma série de coisas que te atrapalham, que te afastam do 10K DS, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre indo além do no pain, no gain. 10K na físio, na academia, no estúdio, no pilates, personal ou qualquer outro lugar que você trabalhe. Então o tema dessa live aqui a gente vai falar bastante é sobre indo além do no pain, no gain. E para começar, eu gosto de explicar o que é e o que não é esse atalho, tá? O que é, de fato, que vai te ajudar a ir além do no pain, no gain. E uma vez eu estava refletindo por que mesmo trabalhando muito, vários colegas de profissão, né, seja na área da fisioterapia, na área da educação física, eu estava refletindo por que mesmo eles trabalhando demais, às vezes trabalhando de manhã e à tarde em lugares diferentes e à noite dando aula de personal ou atendendo clientes particulares, para gerar uma renda mínima aceitável, levando muitas vezes uma vida muito escravizada, com menos de 5 horas de sono, dormindo mal e presos em uma relação bem conflituosa com tempo e dinheiro, né? Sempre reclamando que não tem tempo para fazer as coisas, trabalhando de final de semana, né? E eu estava refletindo muito em cima disso. E aí eu percebi que no no pain, no gain, né, que o no pain, no gain, na verdade, é uma forma muito comum de nós, profissionais de educação física, eu me incluo nisso, porque eu também já tive essa visão, fisioterapeutas, profissionais que trabalham com pilates, personagens, que é muito comum, né? Esse no pain, no gain é a forma de ver o mundo. E é bastante compreensível isso, né? Porque muitas das vezes nós estamos lutando mesmo contra a preguiça dos nossos alunos, né? As desculpas dos nossos alunos e dos nossos clientes. Só que, presta muita atenção nisso, quando nós falamos de no pain, no gain, na verdade, nós estamos falando que eles, né, nossos clientes, nossos alunos, sem a dor deles, né, porque o que significa no pain, no gain? Sem dor, sem ganho. Então, quando nós estamos falando no pain, no gain, nós estamos falando para eles, para os nossos alunos, para os nossos clientes, que sem a dor deles, não existe ganho. Tá? Então, nós estamos falando isso diretamente para eles. Sem a dor, não existe ganho. Agora, olha que maluco, pensa comigo. A gente não percebe que nós estamos fortalecendo uma outra crença que contribui muito para sermos cada vez menos reconhecidos, menos respeitados e menos valorizados. A gente não tem ideia que a gente vai fortalecendo essa crença. A gente não percebe que a gente está fortalecendo essa outra crença. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, Wander, que crença é essa? Presta muita atenção. Você está sentado aí, sentada na cadeira, bonitinho, porque o que eu vou falar aqui agora você pode cair para trás. Que crença é essa? Olha isso. A crença de que o ganho dele deve-se à dor que ele sente. E aí, veja, se ele já sentiu a dor e a dor é o pagamento pelo ganho, por que ele vai querer te pagar mais? Você como profissional aí da área da saúde, da área do movimento, professor de educação física, terapeuta, fisioterapeuta, presta atenção.
Olha isso, que maluco, que coisa louca. A crença de que o ganho, a gente está reforçando essa crença de que o ganho dele, do nosso aluno, deve ser a dor que ele sente. E aí, se ele já sentiu a dor, e a dor é a recompensa, né, é o pagamento pelo ganho, para que ele vai te pagar mais? E aí eu quero reforçar uma parada que é muito importante. O No Pain No Gain, nessa crença e nessa parada de acreditar que o No Pain No Gain de fato traz resultado, você, como profissional, você deixa de ser a principal causa do ganho. E se você não é a principal causa do ganho, você pode ser substituído, desvalorizado, desrespeitado, enfim. Mais ainda, olha que louco, se a dor é o principal elemento do ganho do aluno, toda vez que ele não conseguir vencer a dor, numa situação que pode se manifestar através de diversas coisas, de falta de tempo, de preguiça, de falta de comprometimento, de dinheiro ou qualquer outra desculpa que ele for dar para você, ele se sente sozinho, ele se sente desamparado, ele se sente sem condições de dar o próximo passo, enfim. E isso por si só já seria muito ruim para você como profissional. Mas aí vem com uma uma consequência ainda pior para você que é profissional. A perda de resultados dos alunos para mostrar para outros alunos e novos futuros clientes e alunos, além da perda da renda e principalmente a estabilidade financeira com qualidade de vida que você pode ter. Então, quero reforçar essa parada que é muito importante. No No Pain No Gain, você, profissional, deixa de ser a principal causa do ganho. E se você não é a principal causa do ganho, você vai ser desrespeitado e principalmente desvalorizado. O aluno não vai pagar aquilo que você merece, aquilo que o seu trabalho merece. Pega isso pra você, certo? Mais ainda, e se a dor é o principal elemento do ganho, toda vez que ele não conseguir vencer as desculpas que ele vai dar pra você, ele vai se sentir sozinho, desamparado e não vai ficar em condições de dar o próximo passo. E isso é ruim pra você como profissional. Porque você vai perder aluno, você vai perder a possibilidade desse aluno indicar para outro aluno. Então aí a pergunta que eu te faço é, você consegue perceber o ciclo que o No Pain No Gain ele vai gerar para você? Então, presta atenção no seguinte, ao invés de você enfatizar a dor, e falar que a dor, só com dor você tem ganho, né, e justificar a mesma dor com ganho, vamos começar a criar uma outra visão, uma outra cabeça. Vamos passar agora a nos aproximar cada vez mais dos 10 KDS, tirando o foco da dor. Né? Que essa dor pode existir ou não, inclusive. E aí vamos passar o foco para as várias vantagens de te ter como líder e como orientador do teu ganho, né? do ganho do teu aluno nessa jornada. Então, ao invés da gente ficar enfatizando a dor, vamos começar a dar foco para as vantagens disso. E aí o seu resultado vai ser muito mais transformador, vai ser muito mais potencializado, e o aluno vai começar a te respeitar, a te valorizar mais e pagar o preço que você quer cobrar. E aí, óbvio, né, gente, importante, isso não quer dizer que as dores elas vão desaparecer só porque a gente vai passar a dar o foco e a importância no trabalho e não na dor, certo? Até porque o que vai eliminar as dores de fato é a terapia do movimento, é o método da terapia do movimento que eu ensino. E aí ela vai melhorar as dores e até proporcionar mais performance. Então a verdade é que com esse ajustezinho simples, com essa mudança já de mentalidade e de ação que a gente vai colocar na prática, a gente consegue ter resultado muito melhor. E aí você já sabe, né? Alunos com resultados melhores, o que a gente vai ter? Chamo mais alunos. E se eu chamo mais alunos, eu tenho uma renda melhor. E aí eu tenho mais resultado consistente. E aí cada vez mais eu vou poder cobrar mais pela minha hora. E aí uma coisa acaba puxando a outra. E isso vai me permitir trabalhar menos e ganhar mais. Com mais qualidade de vida. Faz sentido? Então, olha a crença, né? Então aqui eu quero reforçar muito sobre essa crença.
Isso é uma crença muito forte, que já é instalada em muitas pessoas e principalmente nós, como profissionais de educação física, profissionais do movimento, fisioterapeuta, e a gente precisa quebrar essa crença. Porque se o aluno, o cliente reconhece que o pagamento da dor dele, o pagamento, né, que ele vai ter é a dor, né, é passar pela dor, pô, ele não vai valorizar você como profissional. E isso é muito louco, tá? Mas, antes da gente falar um pouquinho mais a respeito, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aqui por que eu penso que esse é um atalho para fazer você ganhar 10k tratando dores na físio, na academia, no estúdio, no personal ou em qualquer lugar que você trabalha. Só que antes eu escolhi te falar um pouquinho sobre o que não é esse atalho. Então, hoje aqui, nós não vamos falar que você deve falar assim, dizer assim para o cliente que a dor não é importante. A dor, ela é importante e a gente precisa valorizar isso. Até porque a dor é um sinal de que alguma coisa no nosso corpo não está equilibrada. Certo? Isso é um ponto importante. Só que você não quer usar a dor do cliente como ferramenta para baixar seus ganhos. E aí que está a grande sacada da parada. Então, hoje, o que a gente vai falar aqui não é que a dor ela é importante, não é importante. A dor ela é importante porque ela gera um processo de reflexão, ela gera um processo de autoconhecimento, ela gera um processo de mudança de comportamento. E a dor ela é importante pra caramba. Só que a gente não pode usar isso como ferramenta para baixar os nossos ganhos, para reduzir a nossa autoridade e sabotar a nossa estabilidade financeira, a nossa qualidade de vida. Certo? Então, tudo bem que você não saiba ou não goste de vender, né? Você que é profissional, putz, eu conheço vários profissionais que inclusive não gostam de vender, não gostam de falar sobre marketing, sobre vendas, sobre relacionamento, putz, não tem tempo para estudar, enfim, que você não saiba como é que funciona esses processos de uma forma geral, né? Mas isso não é motivo para você vender justamente uma ideia ou uma crença de que vai ser pior para você e para o seu cliente, para o seu aluno, tá? Então antes você não sabia, mas agora que você sabe, vamos tomar cada vez mais cuidado com esse tipo de mentalidade, beleza? Isso aqui eu quero fazer um combinado com vocês aqui agora, tá? Então vamos tomar um cuidado com esse tipo de mentalidade, porque isso pode prejudicar muito o seu trabalho, a valorização do seu trabalho, tá? E aí eu expliquei o que é, o que não é esse atalho e eu quero explicar o porquê, tá? E esse atalho, ele é um atalho por quê? Porque ele não se importa, né? Não importa se eles acham que é uma prática normal fortalecer o corpo para combater dores, né? E aí, inclusive, muito desse tema, eu falei numa outra live que está aqui no meu Instagram. Se você quiser se aprofundar bastante nesse tema, né? Por que tratar dores, fortalecendo os músculos, te afasta do 10KDS. É uma live que eu fiz aqui no meu Instagram. E vale a pena você conferir, porque eu aprofundei bastante sobre esse conteúdo. Então, assim, esse é um atalho porque não importa se eles acham que é uma prática normal fortalecer o corpo para combater dores. Não importa se eles te disseram que, ter um mentor é muito caro, só porque eles não sabem fazer uma conta simples, que todo empresário da saúde, empresário da área do movimento, aprende muito cedo que é. E aqui eu quero trazer um exemplo, vai ficar muito claro para você. Se há 2 anos, você ganhasse 5k por mês, 5 mil reais por mês, certo? Tivesse feito algo diferente, como é o método da terapia do movimento. E aí, por causa disso, então imagina, se há 2 anos atrás você ganhasse 5 mil reais por mês. E aí agora, você realizou uma metodologia nova, que é a terapia do movimento, né? Algo diferente, algo que vai alavancar a sua carreira. E aí, por causa disso, você começou a passar a ganhar 10 mil reais por mês. De lá pra cá, acumulando 5 mil reais a mais por mês, nessa conta você já teria ganhado 120 mil reais a mais. Só o fato de você passar a ganhar 5 mil reais por mês, nesse período você ganhou 120 reais a mais na soma de 2 anos. Agora, pensa comigo. Se você está sem tempo e sem dinheiro, hoje,
Como que você vai explicar para um namorado, namorada, marido, filho, que você pode ter jogado 120 mil reais pela janela nos últimos 2 anos? Como que você vai explicar isso? Se você souber a explicação, me conta, que eu quero saber quais foram os argumentos que você usou. E veja, gente, mesmo sendo um cálculo real, que é um cálculo real, não é sobre aqui se culpar por não ter feito isso antes. Calma. É mais sobre ir até o final dessa live aqui e descobrir o que você precisa mudar agora, né? Para que daqui a pouco você possa bater no peito e dizer: pô, essa parada mudou em tão pouco tempo para mim, depois que eu comecei a fazer a coisa certa e pagar o preço justo pelo meu futuro, que já está disponível para mim, tá? E aí, eu até imagino o meu mentor dizendo algo do tipo: agora, imaginando que você está cada vez mais comprometido com uma visão de futuro muito mais abundante, né, que te motiva a entrar de vez mais fundo na jornada, que te transforma como personal, fisioterapeuta, um instrutor de pilates, ou terapeuta, enfim, profissional da saúde em geral, né, e do movimento. Empresário da saúde e do movimento. E aí a pergunta que você deve estar se fazendo aqui é: pô, certo, beleza. Então por que ir além do no pain, no gain, né, sem dor, sem ganho? Por que ir além? É um atalho para os 10KDS. Que, de novo, 10KDS significa 10 mil reais transformando dores em saúde por mês como profissional da saúde do movimento. Talvez essa pergunta você esteja se fazendo. E eu vou te responder agora. A resposta é: esse é um atalho porque ele te deixa presente para a importância de trazer o foco do cliente da dor para outra coisa que é sua. Vou tentar resumir isso porque isso é muito foda. Quando a gente deixa... Vou trazer um exemplo mais real, que eu acho que fica bem melhor. Por que muitas pessoas pagam R$1.000, R$500, R$600, R$800 numa consulta com um médico que às vezes elas nem conhecem? Por que isso acontece? Porque esse médico, ele tem alguma parada que só ele tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele cobra esse preço porque ele tem algum diferencial. Porque ele tem uma parada que é só dele. E aí as pessoas buscam ele porque querem usufruir desse diferencial e ele ajudar nesse trabalho, no seu caso, né? Se você paga ou se você já pagou, né? Porque ele tem uma parada que é dele. Então, o foco está na solução que ele tem. Está nele. Agora, quando a gente dá o foco pra dor, pra crença do no pain, no gain, a gente tira o foco. Nosso foco como profissional. A gente automaticamente já desvaloriza o nosso trabalho. Percebe? É muito louco isso, né? Quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei: caraca, é real. É muito louco. E eu comecei a entender o quanto que a terapia do movimento é um trabalho foda e que transforma demais a vida das pessoas. Então, presta atenção, gente. Quanto mais o foco estiver em algo que é seu, mais disposto o aluno e o cliente vai estar para te pagar, independente do preço. E esse pagamento, ele se manifesta não só em dinheiro, tá? Isso é uma coisa importante aqui de ressaltar. Mas ele se reflete em respeito, em admiração, em autoridade, em reconhecimento. E tudo isso se transforma em quê? Em resultado. Olha que louco. E esse resultado ele pode ser físico, estético, mas ele pode ser em ganho de autoestima, em autoconhecimento, em várias coisas, né, que o trabalho da terapia do movimento proporciona. E para você como profissional, qual vai ser o resultado? Remuneração melhor, qualidade de vida melhor, estabilidade financeira, mais tempo para poder fazer essas coisas. Então, percebe? Que louco isso?
Cara, quando eu comecei a pensar nisso, refletir isso, eu falei, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E veio muito forte, e é por isso que eu tô aqui compartilhando nessa live pra vocês. Então faz o seguinte, você que tá aqui, ó, deixa aqui nos comentários se você quiser que eu explico melhor esse cálculo pra você aqui dos 120 mil, né? Falei dos 120 mil reais em 2 anos, então deixa aqui, ó, hashtag 120 mil. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui que se vocês colocarem, eu explico melhor esse cálculo. Hashtag 120 mil. E quem estiver aqui assistindo também, quiser tirar alguma dúvida, perguntar, fica à vontade, tá? Coloca aí o hashtag 120 mil. E aí vamos lá. Então deu pra pegar essa parada do No Pain No Gain? Por isso que essa live se chama Indo Além do No Pain No Gain. Percebe a crença que a gente instala na cabeça das pessoas, a crença que está instalada na nossa cabeça? E aí, naturalmente, eu vou ser muito menos recompensado, remunerado, respeitado por isso, tá? E aqui eu quero compartilhar um caso muito legal, muito interessante mesmo, com quem eu trabalhei bem no início da minha carreira. Quando eu estava na faculdade ainda, eu fazia estágio num colégio aqui em São Paulo, que é da Rede Marista. E eu era estagiário de um professor, né? Então eu era estagiário na parte de esportes e ele era o professor responsável, eu era estagiário dele. E aí você sabe, né? Quando a gente é estagiário de alguém, a gente tem esse professor como um exemplo, né? Até como um mentor de fato. E aí ele era um cara com bastante, né, conhecimento, ele é um cara muito dedicado e mostrava bastante disciplina, enfim, ele era um baita de um profissional. E era super comum ver ele em ação ali, fazendo as coisas. E quando a gente começou a trabalhar junto, eu não tinha essa mentalidade, eu não trabalhava como terapeuta do movimento ainda. Mas ele era um cara que sempre relatava ter dores, já tinha passado inclusive por cirurgia, né, e já tinha dores, e vivia muitas vezes, tinha, né, um estresse ali na rotina dele, ansiedade, e aí eu aprendi muito com ele nesse processo. Mas foi muito louco, porque com o tempo a gente foi perdendo contato, ele foi trabalhar com as coisas que ele queria, e eu fui me desenvolver também trabalhando com algumas coisas que eu tinha interesse, enfim. E aí as coisas foram acontecendo. E algum tempo depois a gente retomou esse contato. E aqui eu tô deixando aqui do meu lado um ponto importante, porque eu não posso esquecer de falar isso pra vocês. Algum tempo depois, quando a gente retomou esse contato, eu era um dos sócios de uma empresa que a gente fazia esse trabalho da terapia do movimento lá, tinha alguns outros sócios, e ele me procurou para que fosse fazer um trabalho comigo. Eu já trabalhava como terapeuta do movimento, já ajudava pessoas a tratarem dores, e ele procurou porque, além das fortes dores que ele tinha, ele começou a desenvolver sintomas de queda de cabelo devido ao estresse. E ele era ele é profissional de educação física, dono de um estúdio de treinamento funcional em São Paulo, que de uma certa forma trazia uma certa estabilidade para ele, né? Mas, enfim, ele continuava com muitas dores, estresse de trabalho, chegando a ter várias outras queixas, como eu falei, queda de cabelo devido ao estresse. E aí eu fui lembrando da minha própria história, né? Que quando eu também acreditava nessa crença, nessa parada do No Pain No Gain, e treinava cada vez mais forte, achando que quanto mais eu treinasse, mais resultado eu teria, né? Eu também dava aula de personal nessa época que eu era atleta, para me manter com uma renda minimamente aceitável para eu conseguir sobreviver. E aí foi só quando eu tive uma lesão grave no joelho, que eu tive que passar por uma cirurgia e ficar sem fazer nada por um bom tempo, eu refleti, né? Eu refleti bastante sobre o que eu tinha feito e onde aquilo estava me levando, e a partir daí eu consegui me abrir para novas possibilidades. E aí justamente nessa época que eu comecei a enxergar possibilidades adicionais para a terapia do movimento, não só para o alívio de dores,
como estava sendo para mim naquela época. E eu era treinado, né? Eu era treinado pela minha mentora e eu via ela aplicando todas aquelas ferramentas, aquelas técnicas no meu próprio joelho, no meu próprio corpo. Mas também eu vi o potencial de transformar a vida de profissionais que trabalham, acordam 5 horas da manhã, dormem 11 horas da noite, muitas vezes são desrespeitados, são desvalorizados e definitivamente não tem muitos resultados para mostrar para ninguém. Então, e hoje, né, hoje é muito bom poder dizer para as pessoas, dizer para vocês aqui, que ao invés de treinar um aluno por R$100, né, R$100 hora aula, tem gente que nem ganha isso, né, muitos cobram muito menos, ou recebem muito menos que isso, né, às vezes R$50, R$60, R$80, mas hoje é muito bom dizer para as pessoas que, pô, ao invés de treinar um aluno por R$100, podendo tratar dores, hoje eu cobro R$200, R$300. E ainda fecho o plano de performance a R$150, R$200, né? E fora isso, gente, é um trabalho muito mais gostoso de trabalhar, de fazer com essas pessoas, porque são pessoas que estão abertas a receber um tipo de trabalho, que me respeitam, que me admiram, muito mais, além de ter só uma consciência corporal, mas cada aula se torna um aprendizado, uma lição, um autoconhecimento gigantesco, sabe? Então, assim, é diferente você trabalhar com alunos que acreditam em você e que fazem porque sabe que a transformação, o resultado vai ser muito mais potente, muito mais transformador do que simplesmente, né, ficar ali conversando na academia e achando que as coisas vão acontecer assim, não. Então, assim, trabalhar tratando dores e ter essa ferramenta, né, o método da terapia do movimento com você vai te dar muito mais valor no seu trabalho. E com isso, você vai ser muito mais bem remunerado, mais valorizado. E aí tem um comentário da Fernanda. E aí, Fê, tudo bom? Quando eu entendi a diferença de exercício para movimento, percebi a superficialidade do No Pain, No Gain. Legal, ó, temos um comentário, um depoimento já aqui. Seu, Fê, que é muito importante isso, tá? Dentro do curso da terapia do movimento, eu abordo muito sobre a diferença entre exercício e movimento. E o No Pain, No Gain, além de ter essa superficialidade da questão do exercício, de fato, é uma crença que é instalada. E toda crença, né, por ser crença, ela é desafiadora para a gente quebrar. E para a gente quebrar uma crença, a gente precisa acessar muitas vezes o nosso inconsciente para entender, para a gente se tornar consciente daquela crença, que aquela crença existe. Só assim a gente consegue quebrar. Como a gente vai quebrar? Mudando o nosso mindset, mudando a nossa mentalidade e fazendo com que essa mudança de mentalidade gere um novo comportamento, gere uma nova ação. E aí a gente começa a quebrar isso na prática. E Fê, você que está aí, se quiser compartilhar, é muito legal também você compartilhar como que foi para você essa mudança de crença, essa mudança de mentalidade do No Pain, No Gain. Eu sei que eu te conheço, sei que foi bastante desafiador no início, mas se você puder compartilhar, seria bem legal também. Certo? É isso? Então vamos dar sequência aqui. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas objeções que podem estar aí dentro da sua cabeça. Porque da primeira vez que eu percebi que não importa se você não sabe ou não gosta de vender, enfim, eu acredito que a melhor propaganda que existe é o boca a boca. Não importa se ninguém quer fazer o que precisa ser feito na academia, se todo mundo só quer ir na academia ver as bundas e as coxas, se todo mundo, enfim, só quer ir na academia para postar stories com hashtag Projeto Verão, tá pago, ou enfim. Se você chegou até aqui, até esse momento dessa live, é porque você tá afim de mudar essa parada, você tá afim de mudar essa sua vida, né, de trabalhar
em 2, 3 empregos, ou trabalhar de manhã à tarde, dar personal à noite, dormir 5 horas por noite, dormir mal, ter que muitas vezes atravessar a cidade para conseguir dar aula, né? Se você quer mudar essa relação de tempo em dinheiro, super abusiva, né? E se você quer melhorar e não conviver com dores, porque eu conheço muitos profissionais da fisioterapia, da educação física, que convivem com muitas dores, sejam dores na coluna, hérnia de disco, dores de cabeça, enfim, ou coisa bem pior até, ou já lesões mais graves, né? Que pode até ainda não ter chego para você, mas do jeito que tá indo, você sabe que é muito provável. Então, se ainda essas dores não chegaram para você, esses sintomas, no ritmo frenético, uma hora vai chegar, tá? E isso leva a uma verdade que é inevitável, que quanto antes você começar a colocar esses novos ensinamentos em prática, os ensinamentos da terapia do movimento, quanto antes você vai começar a ter uma vida muito mais legal, muito mais saudável. E aí, independente disso, algumas dúvidas são bem comuns, né? Por exemplo, eu tinha um amigo que dizia pra mim que falar é fácil. A gente não consegue nem fazer o pessoal chegar no horário, quem dirá fazer a série além de olhar os corpos e a selfie e colocar tá pago. E, gente, eu de fato reconheço que isso não é só um desafio, mas como também um baita de desrespeito ao profissional no qual você se tornou, né? Tudo que você fez para chegar até aqui, todo o comprometimento que você colocou com os resultados do seu aluno, e como se não bastasse a própria saúde dele. E é preciso ser muito sábio e elevado para não achar nenhum desrespeito, algo imperdoável. Então, eu também não vou dizer que foi fácil para mim, tá? Para mim também não foi fácil. E essa coisa de no pain no gain, dessa superficialidade do exercício que a própria Fernanda colocou aqui nos comentários, isso sempre me incomodou, de verdade, tá? Mas eu percebi assim, que se eu não superasse esse desafio, eu ia morrer de trabalhar e nunca ia mudar. Porque sempre tinha algo faltando, alguém faltando, os alunos parando no meio do caminho, o resultado não acontecia, e aí você fica sem dinheiro, e aí, sabe, você não atrai a energia que você coloca. Eu acredito muito nisso. A energia que você coloca é a mesma energia que você recebe. A energia que você dá é a mesma energia que você recebe. Então, você vai ficando desmotivado. E aí você vai colocando cada vez menos energia. E se você tem essa crença, essa mentalidade no pain no gain, você vai trazer pessoas que estão na mesma energia que isso. E aí o seu trabalho vai ficar muito mais difícil. Então, se você está numa outra energia, e isso é um relato, olha que legal, isso é um relato de muitos profissionais que fizeram o meu curso e se especializaram na terapia do movimento, que quando eles começaram a colocar uma outra energia dentro do trabalho, pessoas novas, mais dispostas, alunos que tinham uma outra mentalidade, começaram a chegar para eles. E aí, o relato deles é justamente esse. Falou, Vander, parece que as pessoas que chegam com essa energia, é muito mais fácil de trabalhar. É muito mais gostoso de trabalhar. E aí essas pessoas vão indicando pessoas que também estão na mesma energia, na mesma vibração. Pessoas mais comprometidas, que querem resultado, que querem melhorar, que estão abertas para aplicar tudo que você tem para passar e vão te valorizar, vão te respeitar. E, enfim, percebe? Então, a gente precisa saber quais são os clientes certos para a gente trabalhar, tá? Mas agora sim, sendo muito sincero, você tem uma grande vantagem em relação a como eu estava quando eu comecei lá atrás, porque eu não me tinha como mentor para ensinar, né? Muito menos te ensinar de graça em uma série de lives que eu estou fazendo aqui. Então presta atenção e anota tudo o que você precisa fazer para contornar essa situação aqui. E o primeiro passo é ouvir com muita atenção, beleza? Você não precisa fazer o que eu vou te dizer. E se não quiser, só de escutar já vai mudar bastante para você, beleza?
eu sou a prova viva de que tudo vai mudar tanto mais rápido quanto mais você coloque o que aprende em prática, já que o conhecimento é importante, mas faz muito pouco sem ação. Isso é uma coisa que eu prezo demais na terapia do movimento. Não adianta você falar uma coisa e não fazer. Não adianta você vender uma coisa e não viver aquilo. Não adianta você ter um corpo legal e não ser um corpo. Isso é uma parada que eu falo com muita frequência. E uma vez eu falei a mesma coisa para um colega e ele me disse: pô, Wander, muito bonito as coisas que você acredita. Só que ninguém paga 10 mil reais para um fisioterapeuta, para um professor de educação física, para trabalhar só meio período ou trabalhar só 8 horas por dia. Fora que é bem normal, personal e físio sentir dores. Olha essa cabeça. E aí eu lembrei que o fato de, né, e aí fazendo uma relação que é muito forte, eu lembrei que o fato de muitos negros serem escravos no Brasil colonial e negava o fato de negros iguais serem não só livres, como até nobres em outros lugares do mundo na mesma época. Da mesma forma, ainda, todo físio ou personal viva com dores e ganhe pouco, trabalhando muito mais do que seu corpo pode aguentar. Basta que um saiba fazer de um jeito diferente para que todos percebam que é possível fazer. Tá? Então, eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível. Eu fui essa pessoa que comecei a fazer diferente e deu certo. E eu tô aqui para mostrar que é possível você fazer também. E aí a pergunta-chave é: dado que é possível aqui e que existe um método aplicado com uma orientação e presente em uma sequência detalhada, um passo a passo, sabendo disso tudo, você vai querer estar entre os primeiros ou entre os últimos a experimentar esse método? Fica a pergunta para você. Tem gente que está aqui na live que já experimentou. Fernanda colocou aqui: no início foi duro perceber o quanto eu era pobre de movimentos. Achava que tinha uma boa consciência corporal e hoje com as práticas meu cérebro dobrou de tamanho com as diversas possibilidades. Olha que legal. Olha que baita depoimento. E as diversas possibilidades aqui que a Fernanda está falando não é só possibilidades físicas de proporcionar movimento para o corpo, mas o meu cérebro dobrou de tamanho com as diversas possibilidades. Olha que frase forte. Se o cérebro dobrou de tamanho, automaticamente você aumenta a possibilidade de gerar ideias. E se eu aumento a possibilidade de gerar ideias, eu aumento a possibilidade de proporcionar um bom trabalho, possibilidades de trabalho para os meus alunos, para os meus clientes. Consequentemente, eu tendo maiores possibilidades, maiores ferramentas, maiores ideias, maiores estratégias, eu vou ter uma remuneração muito melhor. Eu vou ter um resultado muito maior. Percebe? Temos um depoimento ao vivo aqui. Olha que legal. Então, nesse momento eu quero explicar para você um jeito errado de executar esse trabalho. Tá? O jeito errado é ir além do no pain no gain para chegar mais rápido nos 10K. Seja na física, na academia, no estúdio, onde você quiser. O jeito errado é seguir achando que fortalecer o corpo é a única forma de combater dores. E aqui eu não estou falando que fortalecer o corpo é 100% errado. Talvez, em algumas situações específicas, bem específicas, a gente consegue e a gente vai precisar. Então, mas fortalecer, como eu falei, tem uma live que eu falei muito sobre isso. Fortalecer o corpo para combater dores é um jeito errado, tá? Seguir com essa mentalidade do no pain no gain, essa mentalidade escassa, que mentor é muito caro, sem se dar conta que mentoria é muito mais sobre investimento do que sobre gasto, sobre custo,
e você continuar seguindo aí perdido, ultrapassado, estagnado, e de que a técnica é mais importante do que o atendimento, de que o processo, de que a venda, de que o marketing, é uma ideia muito perigosa. Porque praticamente te impede de investir tudo o que você precisa conhecer mais sobre comunicação, sobre comportamento, sobre persuasão, sobre vendas, sobre, enfim, proporcionar de fato uma experiência muito mais gostosa para o seu cliente. E isso aqui é um jeito, isso é um jeito errado. E a maioria dos profissionais da saúde, do movimento, da fisioterapia, eu falo porque nós não fomos ensinados a vender o nosso trabalho, nós não fomos ensinados a divulgar, a falar do nosso trabalho. Nós fomos ensinados a ser robôs, executar e passar a técnica, executar, passar a técnica, mandar o aluno fazer. Nós somos ensinados assim. E isso é um jeito muito ruim, porque a maioria dos profissionais negligenciam coisas muito importantes como persuasão, estratégias e técnicas de venda, comunicação, abordagem que você vai usar com o seu aluno, com o seu cliente para vender, né? Então, são coisas que, olha, eu trabalhando com a terapia do movimento agora, eu tô percebendo que são coisas, em determinados momentos, até mais importantes do que a técnica em si. Não que a técnica não seja importante, a técnica é importante pra caramba, porque é o conhecimento ali que vai proporcionar o resultado pro seu aluno. Mas se você não souber conduzir isso, se você não souber vender, como que a pessoa vai fazer um trabalho com você se você não souber vender? Né? Então, isso é um jeito errado. Agora, vamos falar do jeito certo? Quais são as possibilidades? Qual que é o jeito certo da gente executar essa parada? Né? E eu estava determinado a te dar um jeito certo para você ir além do No Pain No Gain e chegar nos 10K. Na físio, na academia, personal, no estúdio, enfim. Só que como você já chegou até aqui comigo, eu vou te dar não só um, 2 jeitos certos. E aí você escolhe o que for melhor para você agora. Jeito certo número 1. Ir além da crença limitante que não dá conta de tudo. Vou repetir. Ir além da crença limitante que não dá conta de tudo. Isso é uma parada que eu já escutei demais de vários profissionais da saúde. Eu sou uma pessoa só. Eu não consigo vender, criar, planejar, executar. Eu não consigo fazer todas as etapas do processo. Divulgar, usar Instagram, aí eu tenho que vender, aí eu tenho que fazer isso. Deixa eu te contar um pouco mais detalhes para ficar melhor para você sobre essa crença. Como faz para ir além dessa crença limitante que você não dá conta de tudo que precisa ser feito? Né? Quais são essas crenças? Por exemplo, como eu acabei de falar, marketing, vendas, relacionamento, estudo, escutar o cliente, processos, o seu lazer, né? Enfim, tudo isso. Um passo aqui muito importante, primeiro, é se conscientizar que ninguém vence sozinho. E uma parte muito importante do processo de crescimento é pedir ajuda. É ter humildade de se permitir ser ajudado. E isso é uma parada que ficou muito forte para mim. Eu sempre achei que eu fosse dar conta de tudo. E quando eu fui ver, eu falei, não, eu preciso ser humilde o suficiente e entender aonde eu preciso pedir ajuda. E também delegar funções e, enfim, compartilhar, né, e ser ajudado. Por exemplo, quanto tempo faz que você descobriu que o investimento de uma mentoria não precisa sair do seu bolso? Sério? Você deve estar se perguntando, como assim? Como que o investimento de uma mentoria não precisa sair do meu bolso? Presta atenção. Isso é muito sério. Imagina que uma mentoria exija um investimento aí de 10 mil reais. E que seja possível fazer esse investimento em 12 vezes de 1.000. Vamos lá. Primeiro que essa conta já mudou. Esse investimento já não é mais de 10 mil, ele passa agora a ser de 1.000, certo? Agora, toda mentoria que se preze tem um processo seletivo, né, que envolve uma entrevista para o mentor para saber se você está
no momento certo para aproveitar o máximo da mentoria e também contribuir o máximo para aquele grupo de mentorado. Só que essa entrevista, ela não precisa ser só do mentor te entrevistando. Você também pode entrevistar o mentor e aprender muito nesse processo. Mesmo que depois você não escolha fazer o investimento naquele momento. Tá? Então uma pergunta que você poderia fazer na entrevista, por exemplo, é: como que você acredita que pode me ajudar a ganhar R$2.000 a mais por mês, de modo que esse aumento de renda pague pela mentoria? Uma pergunta. Só essa resposta aqui, ela já pode te fazer sair do processo de entrevista da mentoria com algumas ideias legais pra caramba e fazer melhorar a tua renda e a tua qualidade de vida sem fazer nenhum tipo de investimento. E aí a pergunta é: se o mentor ele é capaz de te dar essas ideias de graça durante a entrevista, os caras mais inteligentes que você conhece iriam ter a postura mesquinha de se contentar só com 2K a mais, ou iam querer chegar nos 10K, ou ir além disso. O que você acha? Então, ó, até aqui, como eu te ensinei como ir além da crença limitante que você não dá conta de tudo, certo? Beleza. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre como se tornar um profissional diferenciado, inserindo tópicos da terapia do movimento no seu processo de trabalho e no seu processo de vendas. A primeira parte aqui é me seguir no Instagram, certo? Me segue no Instagram e deixa um comentário aqui embaixo, independente de estar assistindo essa live ao vivo ou se você está assistindo essa live gravada, tá? Dessa forma, eu vou saber que você está comprometido, comprometida e vou fazer um esforço adicional para responder todas as suas perguntas. Beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é me seguir no Instagram e vai deixar comentário aqui embaixo para saber se você está comprometido ou comprometida. A segunda parte, você vai no meu feed aqui no Instagram e você vai encontrar um exercício ou um movimento que você possa fazer aí e também demonstrar para o seu aluno. Eu gosto muito de um movimento e recomendo sempre que seja feito ao acordar para lubrificar todas as articulações, as vértebras, principalmente a coluna. E aí, consequentemente, como resultado disso, melhora muito o fluxo sanguíneo, hidratação das vértebras, né, ativa o sistema nervoso, ao mandar um sinal para o cérebro de que nós vamos para ação, que nós vamos gerar movimento. Então, faz o seguinte, segunda coisa, vai aqui no meu feed, encontra um movimento que você possa demonstrar, que você possa primeiro fazer, que é essencial, e que você possa demonstrar para o seu aluno, tá? E aí tem, como eu falei, tem um que eu gosto demais, que é uma prática que eu coloquei aqui, para você fazer o acordar. E fazer o acordar vai te trazer vários benefícios para você começar o dia de uma forma totalmente diferente. Então percebe que, ainda que o seu aluno não faça nenhum movimento ao acordar, com certeza ele já vai passar a te olhar com outros olhos. Com olhos um pouco mais diferenciados, né? Tornando ainda mais fácil você conquistar um nível bem mais alto de autoridade. Você vai dar mais respeito, você vai ser mais respeitado por ele e até abrindo possibilidade de um aumento real do preço que você cobra. Aí, seguinte, caso você que está aqui, foi lá no feed, não encontrou esse vídeo, me avisa aqui nos comentários que eu vou lá no meu Instagram e eu te envio diretamente por direct. Beleza? Tá bom? Então, se você não encontrar esse vídeo aqui no meu feed, me manda, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu vou mandar direto no seu direct. Combinado? E aí, galera? Chegamos no exato momento da live que agora eu vou te dar um passo a passo prático para você já colocar aí, ó, na sua vida, na sua rotina hoje, para você começar a aproveitar para ir além do No Pain No Gain e começar a colher os resultados em busca do 10KDS. Então, se você estiver disposto, se você estiver disposta já a começar a colocar em prática, pega um papel, uma caneta,
que você vai precisar agora. Vou até tomar uma água, vou dar um tempo para você pegar um papel, uma caneta, ou pode anotar aí no computador que estiver com você, ou no seu celular, enfim, pega aí que agora a gente vai para um passo a passo prático. Então vamos lá. Passo número 1. Você vai escrever aí. Quando acabar essa live, você vai pegar seu celular e você vai selecionar 50 contatos que podem se interessar pelo seu trabalho. Tá? Então você vai pegar seu celular e você vai selecionar, você vai lá na sua agenda, nos contatos do WhatsApp e vai selecionar 50 contatos, 50 pessoas que possam se interessar pelo seu trabalho. Certo? Ah, Wander, não tenho 50. Tudo bem, podem ser 40. Ah, tenho mais de 50. Pode ser 80, 100. Quanto mais, melhor. Tá bom? Então você vai selecionar 50 contatos que possam se interessar pelo seu trabalho. Passo número 1. Passo número 2. Você vai montar uma mensagem, um textinho para essa galera que possa se interessar pelo seu trabalho. Tá? E aí dentro desse textinho, dentro dessa mensagem, é muito importante que você elabore perguntas poderosas que vão gerar curiosidade para a pessoa saber mais. Então, dentro dessa mensagem aqui, ó, você não vai colocar o que você vai fazer. Você vai escrever uma mensagem onde, de uma forma indireta, você vai gerar uma curiosidade na pessoa. Tá bom? Então, monta lá uma mensagem. Se você precisar qualquer coisa, me manda um direct que pode ser que eu te ajude nesse processo aí. Manda um direct que aí eu juntamente com a minha equipe a gente vai te ajudar e ver se tá ok. Tá bom? Então você vai bolar uma mensagem que gera curiosidade. Tá? Passo número 3. Você vai enviar essa mensagem para esses contatos. E obviamente aguardar a resposta. Tá bom? Passo número 4. Para as pessoas que responderam a mensagem, você vai marcar um bate-papo, e esse bate-papo pode ser presencial ou pode ser online, né? Através do Zoom, do Google Meet, pelo próprio WhatsApp. Então, para as pessoas que responderam, você vai falar, opa, que legal, que bom que você se interessou. Pô, vamos marcar um bate-papo para eu explicar mais a fundo como é que funciona? Marca um bate-papo para entender, e aqui é muito importante dentro desse bate-papo, entender quais são os obstáculos, quais são as objeções que esse aluno, esse futuro aluno pode ter. Então, se ele falar para você, pô, eu tô sem tempo, tenta entender por que ele tá sem tempo. Ah, eu tô sem dinheiro. Putz, eu tô, sei lá, eu tô fazendo com outra pessoa. Enfim, tenta entender quais são as objeções, porque sempre, para cada objeção, para cada problema, existe uma oportunidade. Beleza? E passo número 5. Para as pessoas que não responderam a mensagem em 24 horas, então você vai esperar 24 horas. E se deu 24 horas, se as pessoas não responderam, você vai enviar uma outra mensagem que gera um possível interesse para que ela te responda. Então você não vai cobrar a pessoa, falar assim, então, e aí? Você viu minha mensagem? Não. Você vai mandar uma outra mensagem que gere uma curiosidade. Por exemplo, um depoimento de um aluno seu, mostrando o resultado que teve, um antes e depois, um aluno seu, uma foto, ou alguma reportagem, algum dado relacionado à saúde que possa gerar algum gatilho na pessoa, fala, pô, é verdade, legal, pô, me interessei. Então, para essas pessoas que não responderam em 24 horas, você vai enviar uma mensagem que possa gerar um interesse, tá? Sem cobrança, você envia a mensagem para que ela responda e fala, pô, legal, me explica aí como é que é. E aí você vai seguir todo o passo a passo que eu passei anteriormente. Beleza? Então, esse passo a passo, se você colocar em prática, você já pode ter um cliente hoje, amanhã ou depois de amanhã. E aqui, ó, só vai funcionar se você aplicar, tá? Então, assim,
Como que você quer ganhar 10k sem fazer o que precisa ser feito? Fala pra mim. Não rola, né? E uma coisa que eu falo, e eu vou reforçar sempre. A mesma desculpa que você usa com as pessoas usam com você. Ah, não vou fazer não. Puta, o que ele tá falando é groselha. Vai lá e faz, cara. Você não quer fazer 10k? Vai lá e faz. Experimenta. De 50 pessoas, se uma virou seu cliente, você já tem um cliente a mais, você já tem mais dinheiro entrando. E aí você já pode colocar, implementar muita coisa do que a gente falou aqui hoje. Certo? Então vai lá, compartilha essa live aqui no seu Stories, me segue aqui no Instagram, compartilha com outros profissionais, outras pessoas que possam se interessar aí, tá bom? E é isso. Bora lá, agora é com você.